Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 26, 27 e 28 do primeiro livro do profeta Samuel. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 26. E os ifeus vieram a Saul a Gibeá, dizendo: não se esconde Davi no outeiro de Haquila, o qual está diante de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi no deserto de Zif. E Saul acampou no outeiro de Haquila, o qual está diante de Gesimom, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto, e viu que Saul veio ao deserto atrás de si. Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente chegado. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado, e Abner, filho de Ner, o capitão do seu exército, e Saul estava deitado na trincheira, e o povo acampado ao redor. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o Eteu, e a Absai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Absai disse: eu descerei contigo. Assim Davi e Absai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão, junto ao seu travesseiro. Mas Abner e o povo estavam deitados ao redor. Então Absai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixa-me ferir, rogo-te, que a lança até o chão de uma vez, e eu não ferirei uma segunda vez. E Davi disse a Absai: não destruas, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? E Davi disse ainda mais: como vive o Senhor o ferirá, e o seu dia de morrer virá, e ele descerá à batalha e perecerá. E o Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água, e vamos-nos. Assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e eles o levaram, e nenhum homem o viu, nem soube disso, tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs ao pé do cume do outeiro ao longe, havendo um grande espaço entre eles. Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: tu não respondes, Abner? Então Abner respondeu: quem és tu que grita ao rei? E Davi disse a Abner: não és tu o homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardaste o Senhor o teu rei? Pois aí entrou um do povo para destruir o rei, o teu Senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Agora, vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: essa é a tua voz, meu filho Davi? E Davi disse: é a minha voz, ó rei, meu senhor. E ele disse: por que persegue o meu senhor assim o teu servo? Pois o que eu tenho te feito? Ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do teu servo, que o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta. Mas se forem os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor, pois neste dia eles se retiraram da permanência da herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. E agora, portanto, que o meu sangue não caia em terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça um perdiz nos montes. Então disse Saul: eu pequei, retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos nesse dia. Eis que tenho agido como um tolo e tenho errado sobejamente. Davi respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, e que um dos jovens atravesse para cá e apanhe.
O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, como a tua vida foi muito considerada neste dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho Davi. Tu tanto farás coisas grandes, como também ainda prevalecerás. Assim Davi prosseguiu no seu caminho, e Saul retornou para o seu lugar. E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. Capítulo 27 já, né? E Saul perderá a sua esperança sobre mim de continuar a me buscar em todos os termos de Israel. Sim, eu escaparei da sua mão. E Davi se levantou e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, filho de Maoc, rei de Gate. E Davi habitou em Aquis, em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família, Davi com suas 2 esposas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate, e não buscou novamente. E Davi disse a Aquis: Se agora encontrei graça aos seus olhos, permite que me dê um lugar em alguma das cidades do país, para que eu possa lá habitar. Pois porque o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, pois essas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feriu a terra e não deixou nenhum homem sequer vivos, e tomou as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, a indumentária, retornou e veio a Aquis. E Aquis disse: Para onde fizeste uma estrada hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá, contra o sul dos Jeramelitas e contra o sul dos Queneus. E Davi não deixou nenhum homem nem mulher vivos para trazer notícias a Gate, dizendo, para que não se denunciem, dizendo: Assim fez Davi, e assim será o procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. Aquis acreditou em Davi, dizendo: Ele fez com que o seu povo, Israel, o abominasse por completo, porquanto será o meu servo para sempre. Agora o capítulo de número 28, que é um dos capítulos mais assim, complexos, que é quando Saul ele vai buscar ali uma feiticeira, né, para se orientar. Sucedeu naqueles dias que os filisteus se reuniram em seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: Sobe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e teus homens. E Davi disse a Aquis: Certamente saberás que o teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: Por isso farei de ti o guardador da minha cabeça para sempre. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel se lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e feiticeiros da terra. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu os exércitos filisteus, ficou temeroso e o seu coração tremeu sobremaneira. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, que era uma revelação sacerdotal, e nem pelos profetas, né? Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tem um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos disseram: Eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes e se foi, e com ele 2 homens, e de noite vieram até a mulher, e ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar e me faça subir a quem eu te der o nome. E a mulher disse: Eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazer morrer? E Saul jurou pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, não haverá punição por ti tal coisa. Tá vendo, irmãos? Outrora ele tinha proibido terminantemente, agora ele mesmo vai procurar essas coisas, né? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo:
como vive o Senhor, não haverá punição. Então disse a mulher: a quem devo fazer subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com alta voz. E a mulher falou com Saul, dizendo: por que me enganastes? Pois és Saul. E o rei disse a ela: não temas, pois o que viste tu? E a mulher disse a Saul: eu vi deuses ascendendo da terra. Deus aqui é demônios, tá, irmãos? Então aqui, se não entender o texto, parece que é Samuel, tá? Mas não é. Veja que o versículo 13 é chave. Deuses aqui é no sentido de demônios. E ela disse, ele disse: de que forma é ele? E ela disse: é um velho que está coberto com um manto. E entendendo Saul que era Samuel, é aqui que é o engano do inimigo. Ele entendeu, aí a conversa se passa como se fossem os dois, mas daqui a pouco nós vamos concluir. E ele se inclinou com sua face até o chão e curvou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim, e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos, nem por isso eu te chamei, para que possas me dizer o que devo fazer. Então disse Samuel: por que então te perguntas a mim, que vês que o Senhor se retirou de ti e tornou-o teu inimigo? E o Senhor tem feito a ele como me falou por intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou ao teu próximo, a Davi. Porque tu obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque, pois isso o Senhor fez a ti tal coisa neste dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Então só nessa frase aqui já tem 3 erros. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Não foi no outro dia que Saul morreu, foi cerca de 10 dias depois. Não foi todos os filhos de Saul que morreu. Por exemplo, Esbocete ficou vivo, que eles tentou até fazer rei, como ele vai ver aqui na frente. E eu te pergunto, alguém que se suicida vai para o mesmo lugar que um servo de Deus vai? E lá no início do livro, lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, diz que Deus, eu vou até ler para vocês aqui, para vocês entenderem que era um pseudo Samuel, que não era o Samuel, profeta do Senhor, que fala que Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Então só nessa frase aqui a gente vai ver 3 erros. Então não era. Então só para você entender que não era Samuel, tá? Então Saul, versículo 20 agora, do capítulo 28. Então Saul caiu imediatamente estendido sobre a terra e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel. E não havia nele força, pois não havia comido pão em todo aquele dia, nem à noite até aquela hora. E a mulher veio até Saul e viu que ele estava muito atribulado e disse: eis que a tua criada obedeceu a tua voz e coloquei a minha vida na tua mão. Atendei as palavras que a mim falaste. Agora, portanto, rogo-te, atenta tu também para a voz da tua criada, permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti e come, para que possas ter forças quando fores pelo teu caminho. Porém ele se recusou e disse: não quero comer. Porém os teus servos, junto com a mulher, forçaram-no, e ele se assentou à voz deles. Assim ele se levantou e se assentou sobre a cama. E a mulher tinha um novilho gordo em casa, e ela se apressou e o matou, e pegou a farinha e o amassou, e dela amassou pão ázimo. E ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos. E eles comeram, eles então se levantaram e foram naquela noite. Tá, então, ficou bem esclarecido aí, né? As questões. Então, Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.